Não seremos lembrados por nossas falhas, mas por nossa fé. O ser humano vive de memórias, mas, infelizmente, muitas vezes somos lembrados pelos nossos erros e defeitos, e não pelas nossas capacidades. Todos estamos sujeitos a falhar, mas Deus está pronto para perdoar aqueles que se arrependem de coração. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Quando reconhecemos nossos erros, pedimos perdão a Deus e abandonamos as práticas antigas, Ele nos promete misericórdia. Muitas pessoas vivem deprimidas ou envergonhadas por seu passado, pois frequentemente aqueles ao nosso redor nos julgam pelos erros e pecados, ignorando nossas ações positivas. A Bíblia nos ensina que, independentemente de nossas falhas, Jesus está de braços abertos para nos receber quando decidimos abandonar o pecado. Reflexão: como lembramos das pessoas? Antes de explorarmos exemplos de pessoas que foram julgadas por seus erros, proponho uma pergunta para reflexão. Quando pensamos em Raabe, qual é a primeira coisa que vem à mente? Provavelmente, muitos responderam: Raabe, a prostituta. A história de Raabe. Raabe é apresentada na Bíblia como uma prostituta que viveu em Jericó. 2 espias israelitas foram enviados para explorar a terra e se hospedaram na casa dela. E Josué, filho de Num, enviou secretamente, de Sitim, 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Mande para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens, e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Josué 2:1-5. Raabe escondeu os espias e os protegeu, mentindo ao rei para garantir a segurança deles. Esse ato de coragem marcou sua entrada na história, pois ela não apenas salvou os espias, mas também garantiu a proteção de sua família. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E, disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata na janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Josué 2:9-18. Raabe pediu proteção para si e sua família, e sua fé no Deus de Israel a levou a ser honrada. Apesar de seu passado, ela foi incluída na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Raabe, que vivia em um ambiente pagão, abandonou a idolatria, creu no Deus verdadeiro e tornou-se uma ancestral do Messias. E Salmão gerou, de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Mateus 1:5-6. A salvação de Raabe ilustra que Deus aceita qualquer pessoa que o teme e faz o que é justo, independentemente de seu passado. A história de Zaqueu. Quando Jesus entrou em Jericó, havia ali Zaqueu, um chefe dos publicanos, rico e cobrador de impostos. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu,
e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, 2-5. Zaqueu, por ser baixo, subiu em uma figueira apenas para ver Jesus passar. Ele não esperava mais do que isso, mas Jesus tinha planos maiores: fazer morada em sua vida. A multidão, ao ouvir que Jesus seria hóspede de Zaqueu, murmurou. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19, 7. Porém, o encontro com Jesus transformou Zaqueu. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, 8-9. Para a multidão, Zaqueu era apenas um pecador e cobrador de impostos. Mas para Jesus, ele era valioso, chamado pelo nome. Zaqueu, que apenas queria ver Jesus, recebeu a salvação porque Jesus quis habitar em sua vida. A história de Bartimeu. A Bíblia também relata a história de um cego mendigo à beira do caminho, conhecido como Bartimeu. Para a sociedade, ele era apenas um anônimo, sem valor ou contribuição. Um dia, ele ouviu algo diferente e perguntou o que estava acontecendo. Alguém provavelmente lhe disse que Jesus de Nazaré estava passando, e onde Jesus passava, milagres aconteciam, enfermos eram curados, paralíticos andavam, cegos viam e mudos falavam. Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo, dizendo que ele não deveria incomodar o mestre, pois achavam que ele não tinha valor. Mas Bartimeu entendeu que aquele era o momento do seu milagre, uma oportunidade única. Jesus ouviu seu clamor, voltou-se para ele e perguntou: O que queres que eu te faça? Jesus sabia da necessidade de Bartimeu, mas queria ouvir dele. Bartimeu respondeu, e sua fé o levou a receber a visão. Lição de Bartimeu. O grande ensinamento é que, quando precisamos de um milagre, não devemos dar ouvidos à multidão. O que importa é aproveitar a oportunidade de estar com o dono do milagre. Embora o mundo nos julgue por nossas falhas, Deus nos vê por nossas capacidades e qualidades. Conclusão: uma nova história com Deus. Raabe, a prostituta, foi honrada na galeria dos heróis da fé. Zaqueu, o cobrador de impostos, recebeu Jesus em sua casa. Bartimeu, o cego de Jericó, viu muito além do que a multidão enxergava, pois, mesmo sem visão física, teve fé e creu que Jesus podia mudar sua história. Não importa como os homens se lembram de você até agora. O que importa é como você será lembrado a partir de hoje. Levante a cabeça, levante as mãos aos céus e permita que Deus escreva uma nova história para você. Para o homem, você pode ser definido por suas falhas, mas para Deus, você é um vaso precioso. Sejamos como Bartimeu, que ignorou a multidão e deu lugar à sua fé, muito maior que as vozes ao seu redor. Compartilhe esta mensagem e inspire outros a encontrar a transformação que só Deus pode oferecer. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo estudo. Para ler este estudo completo e explorar muitos outros que vão edificar sua fé, visite nossa página www.veredasdoid.com. Junte-se a nós e cresça espiritualmente.